vai ver aqui o processo de transformação da colônia a partir da fuga da família real portuguesa para o Brasil lá em 1808, no começo do século XIX. Então vamos entender como é que está esse processo agora. Então a Europa estava nessa época, pós a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, como vocês viram na unidade passada, dominava a França. A gente tem aqui um mapa da Europa na época, por volta de 1807, mostrando que está em azul escuro, é a França imperial na realidade, né? Essas áreas em azul claro são as áreas dominadas diretamente pela França, com governos favoráveis a Napoleão. Então, a Napoleão Bonaparte, a sua sombra, ela era projetada em praticamente toda a Europa e teve consequências muito interessantes para a geopolítica do continente. Então a gente vai ter uma Europa napoleônica, de fato, né? Onde o Napoleão foi alçado ao imperador e freou a revolução e os radicais, né, jacobinos, e simbolizou uma espécie de acordo ali entre a alta burguesia francesa e uma parte da nobreza que tinha medo, né, do andamento da revolução. Então ele vai simbolizar essa tentativa de frear a revolução sem perder os ganhos que a burguesia, por exemplo, teve. Então a revolução vai ser finalizada e Napoleão é sagrado, imperador, auto-sagrado, na verdade, imperador da França. E a partir disso vai fazer uma política de invadir regiões para tentar aí dar um novo patamar à França dentro do contexto europeu. Então, ele focou em combater esses inimigos externos, né, a Áustria, enfim, por exemplo, e a Inglaterra, que era a sua principal rival no domínio, né, da influência política na Europa, e Portugal, a gente tem no mapa, né, a Inglaterra lá em cima, naquela bandeira, né, o Reino Unido, Inglaterra, e Portugal tinha uma relação muito estreita com os ingleses. Então Portugal, esse paísinho da ponta aí da Europa, no extremo oeste europeu, que vai ter muitos problemas nesse contexto todo aqui para poder continuar governando, né? Lembrando que as regiões que Napoleão invadiu, ele tirou os reis que estavam no poder e colocou pessoas literalmente ligadas diretamente a Napoleão, ou irmãos, ou parentes, ou pessoas de confiança dele, né? Então, Portugal, que fica ali na ponta, né? Na época, ele tinha como pessoa que estava governando a rainha Dona Maria I, né? A gente tem ali o escudo de Portugal, está apontando para o território português aí. Era uma mulher, uma das primeiras rainhas de Portugal. Hoje os historiadores têm uma visão diferente sobre ela, né? Ela foi historicamente chamada de Rainha Dona Maria Louca. Na realidade, é um consenso hoje que depois que o marido dela morre, ela mergulha num período de depressão muito profundo e começa a ter consequências muito, muito graves dessa depressão. Mas, querendo ou não, ela teve um papel importante na política portuguesa e na época de Napoleão, ela que governava, só que ela já estava doente. E o filho, né, o Dom João, era o sujeito que governava em nome dela, enquanto ela estava sendo tratada. Tanto é que ela morre no Rio de Janeiro, anos depois, 10 anos depois da fuga deles de Portugal. Então, Dona Maria, na época, era a rainha desse pequeno país, Portugal, né, que estava nesse meio caminho entre Inglaterra e França. A qual dos senhores eu vou seguir? Portugal resolveu escolher um caminho de negociação. Isso é importantíssimo, inclusive, para os rumos do Brasil. Então, a gente tem aqui um casal, na época, príncipes, né? A princesa espanhola Carlota Joaquina e o príncipe regente, herdeiro do trono português, o Dom João, casados, né, no acordo político entre as famílias reais de Portugal e Espanha. E, na realidade, o governante de Portugal, na época, era basicamente ele, né? Porque a mãe não estava em condições de governar. E é exatamente as decisões e acordos que ele faz que vão ditar o rumo desta fuga ou não da família real para o Brasil. Como a gente está vendo aqui, eu vou colocar alguns trechos ao longo dessa fala. A gente vai ver um trecho aqui do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que aborda exatamente esse contexto dessa fuga. Lembrando que o filme é um filme focado na questão da comédia, então a gente tem alguns excessos em relação à representação do príncipe, da princesa e da família real portuguesa como um todo. Bora lá ver um pedacinho do filme. The streets went mad. They wanted to go along with their king, but of course there weren't enough ships.
Essa cena especificamente, ela está abordando o tumulto que ocorreu em Lisboa exatamente com a fuga da família, né, com as tropas de Napoleão. Nas bordas do país, ali na fronteira com a Espanha, a família real utilizou os subterrâneos da cidade até chegar ao porto. 12 mil pessoas, como a gente vai falar daqui a pouco, fugiram com a família real. Todo o processo da estrutura do Estado português, uma grande parte foi trazida para o Brasil nessa viagem. E o filme, claro, enfatiza, né, como a gente está vendo aí, na questão do humor. É uma comédia e, obviamente, o exagero é colocado como centro, né, da narrativa. Mas é um filme muito interessante, recomendo, inclusive, que vocês possam assistir ele completo, né? É uma loucura o modo como a diretora ela aborda esse contexto aí em Lisboa. A gente viu a fuga lá, foi engraçado no filme, mas ela não foi, digamos, daquela maneira. O filme, como eu falei, tem essa perspectiva da comédia. Então, nesse contexto, Napoleão pressionou o país, né, Portugal, a aderir ao bloqueio que ele tinha feito à Inglaterra, né, proibir todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Já a Inglaterra pressionou Portugal, ameaçando bombardear Lisboa, caso os portugueses aderissem à causa napoleônica, né? Então, você tem um impasse aí, um pequeno país no meio de duas potências como Portugal, nesse contexto Inglaterra e França. Então a família real, em segredo, negociou com os ingleses enquanto as tropas francesas marchavam, né? Então eles seguraram até onde puderam e negociaram o seguinte: ó, ajuda a gente a fugir daqui para manter o poder e não perder o trono. Aí aqui fica governando em nome do rei um militar inglês, e a gente está lá no Brasil de boas, porque a gente não quer perder a nossa cabeça nem perder o nosso reinado. E aí, basicamente é isso, né? Porque se Portugal fosse invadida, a família real presa, eles poderiam perder o direito a governar Portugal, porque Napoleão ia colocar um governante em nome dele no trono português. Com a fuga para o Brasil, ficava mais difícil de Napoleão se aventurar a invadir um território tão distante quanto o Brasil, já que ele estava focado na Europa naquele momento. Então, foi uma estratégia muito inteligente, né, de negociar nos bastidores essa fuga, para não perder o poder. Então, essa prática, né, de colocar transferir a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, ou para a colônia, já é uma coisa que era falada há muito tempo em Portugal. Por exemplo, se pensou inicialmente, ainda no século XVIII, de transferir a capital de Lisboa para Belém do Pará. Tanto é que Belém foi reformada em algum momento, só que essa ideia foi abandonada. Mas a ideia já existia, então não foi algo que foi pensado pela primeira vez na época. Os portugueses já tinham essa ideia de transferir a capital de Lisboa para o Brasil, que era a maior colônia, a mais rica de todas. Então, mas aí acabou que esse plano foi deixado de lado e foi colocado em prática nesse momento de crise em relação à invasão napoleônica. E essa fuga foi uma fuga complexa e bem sucedida, né? Uma bem sucedida jogada diplomática. Nesse quadro que a gente tem aí, né, do Henri Leveque, a gente mostra exatamente o Porto de Lisboa, a família real, que encaixotou tudo, da Biblioteca Real, as joias, uma parte do Tesouro Português, botou tudo no barco e com 12 mil pessoas, para ter ideia do que é isso, rumaram ao Atlântico e foram para o Brasil. Então, escoltados pela marinha inglesa, né? Obviamente que essa escolta foi depois devidamente paga com os acordos comerciais assinados assim que Dom João chegou ao Brasil. Bora ver um trechinho dessa chegada, né? A partir também do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. When the guns of Napoleon's armies could be heard in Lisbon, the royal family was on its way to the richest colony of all, the land of precious woods and gold and diamonds, Brazil.
many, maybe 15,000. There were 36 ships in all, ranging from warships to merchant ships and brigantines and the British fleet, captained by Admiral Sir Sidney Smith. But because of the tempests and the wind, the lack of wind, the ships got lost from each other and arrived in Brazil at different times. Hijo de puta! Bom, depois desse trechinho do filme, a gente vai ver como é que essas condições de fato da viagem, né? O filme, de certa maneira, enfocou na comédia, mas você imagina 12 mil pessoas embarcaram nesses navios. Uma parte dessa estrutura do Estado português foi transplantada para cá, inclusive todo o tesouro português. As condições precárias de higiene eram visíveis, né? Falta de higiene, piolhos, diarreias, outras doenças causadas pelas condições nos barcos, né? Doenças de pele, enfim, toda uma série de doenças que afetaram essa população. Eles saíram em novembro de 1807 e chegaram no Brasil em janeiro de 1808. Então você imagina aí ficar praticamente quase 3 meses descendo o Atlântico, né? Indo do Atlântico Norte para o Atlântico Sul, pegando correntes marítimas ou então a falta de ventos, toda uma série de problemas de viagens que na época a gente não tinha barcos tão potentes como hoje, né? E a primeira parada foi em Salvador, né, que era a antiga capital do Brasil, que depois virou Rio de Janeiro, para diplomacia, né, para acordos políticos, consertar os navios quebrados e abastecer com produtos, uma viagem que era bastante cansativa. Então eles ficaram aí 5 semanas em Salvador para se recompor do processo todo, para depois rumar ao Rio de Janeiro, né? Então eles chegaram ao Rio de Janeiro no dia 8 de março. E era uma cidade bem precária para receber uma corte, obviamente, né? Lisboa na época tinha 100 mil pessoas, o Rio na época tinha 50 mil, uma cidade pequena, sem nenhuma estrutura, uma cidade colonial, né? Então você imagina, do dia para a noite o Rio foi alçado à capital do Império Português. E aqui mais uma cena do filme, a chegada, né? O excesso, o exagero da representação, né? Da chegada da família real já no Rio de Janeiro, essa cidade colonial que recebeu esses milhares de nobres e funcionários do governo português fugidos de Napoleão, e agora é construir a estrutura do reino na capital da maior colônia de Portugal. Então a gente tem aqui uma gravura da época que mostra basicamente o Paço Real, né, as igrejas do centro do Rio. Essa região aqui onde o mar aparece hoje, ele não mais está aí, né, foi aterrado, então é uma grande praça, e do lado da frente disso tem as barcas, né, que é onde o pessoal pega as barcas para ir para Niterói do outro lado. Então esse palácio aqui da esquerda é onde a família real foi morar durante essa estadia, né, e virou o Paço Real, né, localizado aí no centro do Rio de Janeiro. Hoje é um museu, inclusive, muito, muito bonito. Então a gente tem consequências agora dessa viagem, né, para a própria cidade. Então a gente tem a imagem do Jardim Botânico do Rio, né, a sua fileira de palmeiras imperiais, né. Esse jardim foi criado como uma forma de aclimatar as plantas que vinham para o Brasil. Então, por exemplo, todas as palmeiras imperiais do Brasil, espalhadas nas cidades do Brasil, são filhas dessas plantas que estão plantadas aí no Jardim Botânico, que foram criação do Dom João VI, né, a partir da sua chegada, então, as repercussões dessa chegada. Os acordos de comércio favorecendo a Inglaterra entram em voga, então ele assinou vários acordos comerciais, onde os produtos industriais ingleses entravam com facilidade, pagando um pouquinho menos de imposto do que os próprios produtos portugueses. Lembrando que o Brasil, antes disso aqui, era proibido de comercializar e comprar produtos de outros países. A partir da chegada, o Dom João vai incentivar essa compra, especialmente produtos ingleses. Então ele abre os portos, uma das primeiras medidas, né, era proibido para a colônia ter qualquer relação oficial
com outro país, que não Portugal. Então, com isso, ele abriu os portos a todas as nações amigas de Portugal. E, obviamente, a principal amiga era exatamente a Inglaterra. Ele criou vários órgãos estatais, né, inclusive alguns até hoje existem. A imprensa régia, né, que é a imprensa real, que basicamente é o diário oficial da União hoje, que é o DOU. O Banco do Brasil, que é um banco criado por ele, quebrou algumas vezes ao longo dos anos, mas é o principal banco público do Brasil até hoje. Os primeiros cursos superiores, né, 2 de medicina e 2 de direito, que não existia nenhum curso superior no Brasil. Direito vai ser em Olinda, depois Recife, né, ele muda, e São Paulo, e medicina no Rio e Salvador. Então vão ter os primeiros 4 cursos superiores do Brasil nesse momento. E mudanças urbanas, né? O Rio é uma cidade que se alterou profundamente com a chegada da família imperial real no Brasil. Então, e para terminar aqui, em 1815 a gente vai ter a vinda de uma missão artística da França. Então, assim que Napoleão é tirado do poder, o Dom João convoca vários artistas franceses e cientistas para virem para o Brasil, uma missão de, primeiro, registrar a fauna e a flora e o povo, e viajando pelo país exatamente para conhecer melhor esse reino, né? O Brasil era parte agora do reino de Portugal, não mais como colônia. Em 1815 em diante, vira Reino Unido, né? Então o Rio, basicamente, ele era assim, aí por volta de 1710. Não era um pouco maior em 1808, né? A gente tem uma cidade à beira do mar, colonial, pequena, praticamente com um porto minúsculo, né, como a gente vê aqui. Já um pouco mais de 100 anos depois, né, inclusive 9 anos depois da chegada da família real, esse porto na parte de baixo foi aumentado, a cidade já tinha crescido e cresceu mais, porque você imagina, tinha 50 mil habitantes, recebeu do dia para a noite mais 12 mil. E ao longo dos anos, no início, né, desse processo aí, ao longo desse processo, mais gente foi morar no Rio, né, vindo das outras regiões do Brasil. Então, é uma cidade que hoje tem 5 milhões de habitantes, nessa época daí, já na metade do período do governo de Dom João, ela passou a quase 80 mil, porque começou a aglutinar pessoas, o aluguel ficou mais caro, as condições de vida foram mais caras e, consequentemente, problemas também, né? Apesar das mudanças, ainda era uma cidade pequena e suja para os padrões de uma capital de um império, né? Inclusive, ela vai ser pequena, suja e perigosa durante todo o século XIX. Ela só vai passar por uma reforma urbana, mas para maquiar um pouco a área dela, lá no começo do século XX, 1903, quando o prefeito da cidade derruba o centro quase todo e faz uma reforma urbana. Então, antes da Olimpíada, da Copa do Mundo, o primeiro grande evento que o Rio sediou foi exatamente a chegada da família real em 1808, que causou mudanças em vários aspectos na cidade. Então a gente assim, caminha para a parte final da nossa fala. Então Dom João ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido em 1815. O Brasil oficialmente não é mais colônia, mas parte de Portugal, com o mesmo nível de direito, né? Não era mais uma colônia como era antes, né? Então, por conta da mãe, como a gente tinha falado, da sua doença, ele governava. Ele, como eu coloquei, não foi 2015, eu errei aqui, foi em 1815, na verdade, né? Errinhos acontecem e não vão ser consertados com outro vídeo. Napoleão morreu em 1815, como nós também tínhamos falado, e a mãe dele morre em 1816, mas só em 1818 é que ele foi se tornado rei, né? Foi coroado rei de Portugal, né? A gente está vendo a coroa portuguesa ele aí. Só que 2 anos depois, lá em Portugal, não tinha mais Napoleão na Europa, a situação estava segura, não tinha mais por que ele continuar no Brasil, mas ele ficou no Brasil durante 5 anos depois da morte de Napoleão. Então, em Portugal, uma parte das elites, né, queria que o rei voltasse para lá. E aí estourou uma revolução em Portugal, na cidade de Porto, que é uma outra cidade importante em Portugal, não é em Lisboa. E essa revolução desejava a volta da família real e a mudança do poder em Portugal. Então, ele arruma as malas e zarpa para o Brasil, como a gente vai ver nesse trecho desse videozinho aqui, junto com a sua mulher que, entre aspas, amava muito o Brasil. Bom, depois dessa saída à francesa da Carlota Joaquina da família real brasileira, eles deixam aqui no Brasil, né, o filho mais velho, né, o herdeiro do trono, como representante da família real aqui no Brasil.
E exatamente com essa volta da família para Portugal, Pedro de Alcântara se torna o regente do Brasil. E a gente vai ter aí as consequências disso mais adiante no processo de construção da independência, como vocês vão ver no texto deixado aqui, e depois a continuidade que a gente vai observar analisando o período imperial do Brasil, beleza? Esta tierra yo no quiero